Amém. Diz assim: porém seu pai e sua mãe, Juízes 14:3, lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de seus irmãos, nem entre todo o povo, pode Henrique, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: eu vou tomar essa, porque ela agrada aos meus olhos. Amém? Pode sentar aí. Ô gente, eu vou falar. Pessoal da galeria, dá um glória a Deus aí. Eu vou falar sobre distração hoje. Você consegue repetir? Qual é o tema? Distração é eu querer chegar aqui para pegar esse anel. Não sai. Tá vendo? Distrair. Para pegar o anel. E quando eu chego aqui tem uma sujeira. Aí eu estou na missão de pegar o anel e eu venho. Olha a sujeira, tem que limpar. Você distrai. Beleza? Distração é você querer pegar esse gorro aqui. E quando chegar aqui você vê que está faltando uma pedra. E o que você faz? Você distrai. Ó, tem que arrumar isso aqui. Amém? Distração. Só que Satanás, ele trabalha com distração. O diabo, ele é o maior distrator, ou ele é o maior distraidor que existe. Ele distrai as pessoas. O diabo, irmãos, olha para mim, ele te distrai. Como assim, pastor? Você tem um sonho, você tem um foco, você está bem nele. Aparece uma mulher na sua vida, como se ela fosse uma bênção, mas ela é uma distração. Existem muitas pessoas que confundem promessas com distrações. Ei, nem tudo que está dando certo é porque Deus está no meio, nem tudo que está dando errado é porque Deus não está. Tem pessoas que se distraem com coisa boa, porque o diabo não oferece prato ruim. É por isso que a nossa vida, ela precisa ser tomada decisões e tomada passos de acordo com aquilo que Deus fala, não com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu quero. Porque às vezes eu estou no emprego, que eu vou ser promovido no outro dia para ganhar 10 mil. Mas um dia antes aparece uma proposta, atualmente ganho 2, tá amarrado. Mas aparece uma proposta para mim ganhar 5 em outra empresa. Eu saio e perco a promoção que Deus tem para a minha vida para ganhar 10. Então, se eu me mover por aquilo que eu vejo, se eu me mover por aquilo que eu penso, se eu me mover por aquilo que eu acho, eu vou me frustrar, eu vou me ferir, eu vou me chatear, olha para mim, eu vou me magoar. Se eu andar, se eu caminhar, se eu viver de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu acho, eu vou me distrair. Porque eu preciso me mover pela palavra que Deus liberou, e não por aquilo que eu acho que é certo. Quem ama a Deus e serve a Deus vive pela palavra que Deus liberou. Ele disse sai, sai, mas se ele disse fica, fica. Ele disse faz, faz, mas se ele disse não faz, não faz. A palavra nos norteia, a palavra nos alimenta e nos diz aonde nós precisamos estar. Então distrações acontecem o tempo todo. Dá um pouquinho mais aqui, por favor. Distrações acontecem na vida do cristão rápido, toda hora. É em todo momento, a gente se distrai. O diabo está colocando coisas que parecem ser bênção, parece ser cumprimento de promessa, mas é distração. Tem carro na vida do cara que se torna uma distração. Tem moto na vida da pessoa que se torna uma distração. Tem dinheiro que chega que foi uma distração. Você perdeu a promessa por uma distração. E a distração nunca vai ser algo ruim. A distração sempre vai ser algo bom. O diabo não vai querer te distrair com aquilo que não te atrai. O diabo não vai querer te distrair com aquilo que não mexe com o seu ego, com aquilo que não mexe com você. Então a distração hoje é uma realidade nas nossas vidas. Estamos sendo distraídos. E por falar de distraído, eu conheço um rapaz chamado Sansão, que era um homem forte, bonito, prometido por Deus, que um dia, a palavra de Deus vai dizer que Sansão, tem alguém aí, gente? Tem alguém aí, gente? A palavra de Deus vai dizer que Sansão, ele não podia descer, havia naquela época um limite
E os homens não podiam descer até Soreque. Porque, para quem não sabe, Dalila não foi a única mulher de Sansão. Sansão foi casado com uma mulher, teve um rolo, um birimbolo, um problema, ele teve que separar dela, o pai dele não deixou ela se envolver com ele. É aí que ele pega as raposas, coloca fogo nos rabos das raposas e elas vão incendiando todo o arraial dos filisteus. Aí a Bíblia vai dizer que em Soreque, porque Soreque era um lugar aonde as mães, os pais dos hebreus, instruíam eles a não ir, porque quem é hebreu não pode casar com quem é de outra etnia ou de outra raça. E o que acontecia na terra de Soreque, na região de Gaza, aonde Dalila vivia, aonde Dalila habitava? As mulheres, aumenta o teclado por favor, as mulheres tinham costume de fazer o quê? Danças sensuais sem a parte de cima. Elas vestiam roupas muito curtas embaixo, sem a parte de cima. Então as mães, os pais dos hebreus e os hebreus diziam: não desce lá, porque havia um mito, quem descer lá vai ficar. Porque aquelas mulheres, elas já eram treinadas para poder iludir os homens e matar. Só que a Bíblia vai dizer que Sansão, ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila, uma mulher sem caráter, uma mulher vendida, uma mulher que havia nela um espírito de sedução. Então quando Sansão, ele se apaixona por Dalila, a Bíblia vai dizer que o povo que queria destruir Sansão, compra Dalila, presta atenção e fala com ela assim: ó, nós precisamos de uma coisa. Que coisa que vocês precisam? Que você descubra qual é o segredo da força desse homem. Tem alguém aí, gente? Nós precisamos, Dalila, que você descubra por que ele é forte assim. Ela falou: chá comigo. O que ela faz? Ela começa a envolver Sansão, a distrair Sansão. E a Bíblia vai dizer que acontece com Sansão uma coisa que eu preciso dizer para vocês: é pior que macumba, é pior que inveja, é pior do que levante, oração contrária. Tudo isso se chama obra de encantamento. Sansão fica encantado numa obra de encantamento. Pastor, dá um exemplo aí de uma obra de encantamento nos dias atuais. É aquela mulher que tem uma família linda, um marido maravilhoso, e aí ela vai e se encanta por um homem. Aí ela sabe que aquele homem não é um bom caráter, não é um bom elemento. Ela deixa a sua família, ela deixa tudo para ir atrás do homem. Quando ela chega lá, o cara não quer ela, ele só queria o corpo. Ela se destrói toda, ela se quebra toda. E quando vai ver, as pessoas olham e falam: mas o que foi que aconteceu? É porque essa obra de encantamento, ela é algo muito forte. Inclusive, não adianta falar com quem está sobre esse jugo de encantamento. De repente, alguém da sua família, da sua casa, está passando por uma situação parecida. Está no fundo do poço, está ruim. Você diz: vamos para a igreja. A pessoa não enxerga. Não adianta falar com quem está sobre obra de encantamento. A gente vai falar, ela não vai ver. Por quê? Porque ela está debaixo de uma cegueira espiritual. Sansão ficou cego espiritual. E eu quero dizer para você, aí de cima, aqui embaixo, que não existe coisa pior para alguém do que essa pessoa estar cega espiritualmente. Os seus olhos carnais podem se fechar, mas os seus olhos espirituais não podem se fechar. Porque quando os olhos espirituais de alguém se fecham, não vê os laços, não vê os embaraços, não vê o diabo onde tem diabo, não vê demônio onde tem demônio, não vê as obras que o diabo está fazendo para destruir a casa, para destruir a família, para destruir a empresa. Não consegue entender aonde está aquela coisa que ela precisa parar. Ela precisa sair dali, mas ela não vê, porque ela está cega. Sansão ficou cego espiritualmente, e isso não é difícil para todos, para nenhum de nós. Pastor, então conta a história. Conto. A Bíblia vai dizer que então Dalila faz o quê? Em um determinado dia, presta atenção, ela pega Sansão e coloca Sansão no seu colo e começa a fazer carinho nele. Segura, nem toda demonstração de amor é amor. Cuidado, nem toda demonstração de afeto é afeto.
afeto. Tem gente fazendo carinho na tua cabeça querendo te matar. Tem gente batendo nas tuas costas querendo te destruir. Você precisa ter discernimento espiritual para saber quem é e quem não é. Jesus, aleluia, a Bíblia diz: deixa o trigo crescer junto com o joio, porque quando o vento soprar a gente vai ver quem é quem. Trigo está junto com o joio e está tudo misturado. Nós precisamos tomar cuidado. Ela coloca ele no colo e começa a fazer carinho. Você tem que tomar cuidado com certo tipo de carinho, viu? Aí ela vira e fala para ele, presta atenção, irmãos, me conta o segredo da sua força. Pela primeira vez, Sansão diz: se você me amarrar com 7 vergas de vime fresco, que ainda não estiveram secos, então eu vou perder minha força. O que ele está dizendo? Se você pegar 7 cipós, 7 varas, 7 madeiras, e se você me amarrar com as 7, o que vai acontecer comigo? Eu vou perder força. Só, gente, presta atenção. Ele falou, escuta, ele falou isso com ela. E quando ele acordou, ele estava amarrado com as 7 vergas. Se sou eu, se é qualquer um de nós, os que são mais agressivos, dariam um pau nela. Mentira ou verdade? Que isso? Sua satanoa boa. Só que a Bíblia diz que ela começa a chorar. E ela diz: você mentiu para mim. Você errou comigo. Aí Sansão, cego espiritualmente, ele olha para aquela mulher e ele diz: calma, meu amor. Calma. Segura a onda um pouquinho mais. Aí um dia ela fala: me conta, me conta. E aí Sansão, aqui que é a mensagem. Ou vontade de pregar até meia-noite, mas vai ser só 10 minutos. Aleluia. Aí, aleluia. Sansão vira e fala para ela assim: tá bom, eu vou te contar. Aí a segunda vez, só que tem um problema. Ali Sansão começa a fazer uma coisa. Me pergunta o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Me pergunta o quê? Sansão começa a brincar com o pecado. Vai brincar de carrinho. Vai brincar de boneca. Brinca comigo, brinca com o irmão que está do seu lado. Mas eu vou te dar uma palavra: não brinca com o pecado. Pecado não é coisa de brincar. Pecado mata. Pecado cega. Pecado aleja. Pecado destrói famílias. Pecado faz gente suicidar. Pecado mata criança. Pecado mata adulto. Não brinca com o seu pecado. Sansão começa a brincar porque ele caiu na armadilha da graça. Deus é tão bom que se não tiver um pastor doido para dizer para você tomar vergonha na cara, você vai pecar, pedir perdão, ele vai te perdoar, vai. Mas tem uma Bíblia que está escrita assim, ó: portanto, o salário do pecado é a morte. Você precisa mudar. Porque essa morte não é morte física somente, não, de morrer a pessoa mesmo, cair no chão e a gente enterrar. Não, não é isso. É morrer áreas da vida. Tem pessoas que estão com a vida financeira morta por causa do pecado. Tem pessoas que estão com a vida familiar morta por causa do pecado. Existem ministérios, igrejas e altares que morreram por causa do pecado. Existem homens de Deus que têm dom, têm talento, revela, cura, expulsa demônio, mas o ministério dele não vai para frente por causa do pecado. Porque eu estou aqui pregando, Deus está me usando. Mas se eu não tiver caráter, o dom abre a porta, mas o caráter mantém a porta aberta.
Não vai nessa que todo mundo que está no altar é de Deus, não, porque eu conheço uns que prega, desce do altar e vai cheirar cocaína. Não vai nessa de todo mundo tá cantando, tá pregando, tá dançando, tá fazendo a obra, é de Deus não, mas o acerto é certo. A conta chega, uma hora ela fecha, não tem como correr. Não tem para onde ir. Olha para o pastor Robert, para de brincar com o pecado. Deus já disse que não é para você fazer, Deus já disse que é para você parar, Deus já disse que é para você converter, mas você está cego. Você está brincando, só porque você viu que Deus te perdoa, que Ele é misericordioso. Chegou a hora da gente parar de brincar de pecado. Pecado não é coisa para brincar. Ele mata, ele fere, ele destrói vidas, empresas, casamentos, vida financeira. Ele te joga embaixo, ele te destrói. E quando a gente diz pecado, sabe, na cabeça do crente, olha para mim, vê se tem alguém dormindo do seu lado, se tiver, dá um cutucão nele. Pecado, escuta o que eu vou dizer para você, é uma coisa, o crente religioso quando fala de pecado pensa em quê? Adultério, é ou não é? Logo vem na nossa cabeça o cara que deitou na cama com outra mulher, ou a mulher que deitou na cama com outro homem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, você fala do pecado do irmão, mas e você que é linguarudo? A época que eu pregava de gravata, eu falava que tem a língua maior do que minha gravata. Hã? E aí? É pecado do mesmo jeito. Não tem distinção. Pecado é pecado. Para de fofocar. Paga quem você deve para sua vida destravar. Eu já estou falando isso aqui, tem milhares de cultos. Seja honesto, anda certo. Negocia suas dívidas com quem você não pode parar. Sai da mesa da desgraça. Sai dessa mesa que você sabe que só te destrói. Desfaz aquela amizade que não é de Deus para você. Queima as pontes. É engraçado que quando Eliseu foi chamado para o ministério, aleluia, a Bíblia diz que ele pega as juntas de boi, porque ele era empresário, e ele queima. Por quê? Porque ele não queria ser tentado a ter que voltar atrás para poder fazer aquilo que ele fazia. Ele disse, eu vou queimar, eu não vou ter opção. Se você não queimar as pontes com o pecado, você não vai progredir e não vai conseguir sair daí. Seja radical. A carne vai gritar, a carne vai chorar, só que Deus está querendo te honrar, e tem algumas coisas que está impedindo Deus de te honrar, e o nome daquilo que está impedindo Deus de te honrar se chama pecado. Falta de compromisso com Deus, falta de amor, falta de fé. Deus disse, se envolve na obra, você diz, não. Deus disse, faz isso, você diz, eu vou fazer aquilo. Deus disse, vai pela esquerda, você diz pela direita. Desobediência é pecado. O bem que eu preciso fazer eu não faço, mas o mal que está diante de mim eu acabo cometendo, é pecado. Levanta os seus olhos, a sua cabeça, me encara. Achou só porque tem luz moderna, tem telão, a mensagem mudou? Se você não mudar, nada muda. Arrepende. Muda sua direção, irmão. Está há 30 anos fazendo a mesma coisa. Do mesmo jeito, tá vendo que não vai, desse jeito não vai, não é mais inteligente continuar por essa rota. Ô Pedro, lança a rede do outro lado, Pedro. Até quando? Até quando você vai ser o que você é, ficar do jeito que você fica? O mundo espiritual é feito por detalhes. Ah, mas isso não tem nada a ver. Irmão, desde o dia em que o nada a ver entrou nos nossos púlpitos, na nossa igreja, na nossa mensagem, na nossa identidade, no nosso caráter cristão, acabou a gente. De nada a ver, em nada a ver, eu sou igual quem é do mundo.
Não se cumpre Malaquias 3,18, que há uma promessa de Deus sobre a vida daquele que crê, que está escrito: então, outra vez, voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu vou profetizar alguma coisa aqui, eu não sei se tem alguém para receber a palavra, que Deus está mandando do mais alto de todos os céus, mas assim diz o Senhor: chegou o tempo que eu vou te honrar, e que eu vou mostrar para você a diferença. Aleluia. Sansão ficou cego. Ficou o quê? Já estou encerrando de verdade. Você consegue me dar mais uma moralzinha aqui? Me ouvir? Sansão ficou o quê? Eu te imploro, me escute. Ele ficou o quê? Ele ficou cego. Assim como você está. Se Deus abrir seus olhos espirituais hoje, eu não sei se eu fico mais alegre ou mais triste. Porque você vai ver, depois da oração que nós vamos fazer aqui, ainda hoje, aquela pessoa que você achava que era um poço de candura, vai te mandar uma mensagem grossa e vai dizer: eu não quero mais ficar com você. Eu não quero mais ser seu amigo. Por quê, pastor? Porque Deus mandou profetizar que chegou o fim todo o tempo de enganação na sua vida. Eu orei, palavras do Facebook, do Orkut. Quem já teve Orkut? Levanta a mão. Tem mais de 30 anos. Levanta a mão. Deixa eu profetizar. Quem já teve MSN? Já namorou no MSN? Confessa seu... Ué, irmã. A irmã levantou a mão, ela recolheu todo. Quem já namorou no MSN? Levanta a mão e deixa eu ver. Amém? Está chegando o tempo de Deus quebrar a enganação de sua vida. Chega o tempo que Deus quebra o ciclo da enganação, que Ele mostra quem é. Segura seu toco. Olha para mim. Depois desse culto, Deus vai trazer revelação. Porque a cegueira dos seus olhos, não se desespere. Se depois desse culto, aquela faculdade que você queria fazer, sair do seu coração. Não se desespere se depois desse culto você perder o desejo por um curso e vir do nada o desejo por outro. Não se desespere se depois desse culto você olhar para um homem que você sentia, aleluia, estava começando a se envolver, começando a namorar, se sentia maior alegria de estar ao lado dele, mas quando você olhar para ele, você não vai sentir a mesma coisa. Por quê? Porque Deus vai te mostrar. Escuta, eu profetizo em nome de Jesus com muito tremor no meu coração, um tempo de revelação está chegando sobre a sua vida. Deus não vai te deixar enganado, Deus não vai deixar você enganada, porque Ele vai mostrar para você coisas que você não está conseguindo ver, mas a palavra de Deus para você é: não brinca com o pecado. Igreja a gente não divide. Vir para a igreja, por exemplo, ir para o culto, é uma coisa que você não pode deixar de faltar um. Porque esses dias eu deixei de ir para a academia, um dia, fiquei quase uma semana sem treinar. Com a igreja é a mesma coisa. Com a oração é a mesma coisa. Não brinque com coisa séria. O jejum é a mesma coisa. Não brinque com coisa séria. Porque é sério. O que é sério é inegociável. Há um momento, irmãos, que nós precisamos mudar a rota, arrepender, tomar vergonha, para que a gente veja céus abertos. Deus precisa, irmão, mostrar. Fica de pé, senão eu vou falar mais. Pode levantar. Deus precisa te mostrar coisas que o seu pai tentou falar com você e você não valorizou. Deus precisa te mostrar coisas que a sua esposa falou com você que você não valorizou, porque você estava cego. Mas hoje Deus vai tirar toda a venda dos seus olhos espirituais. Hoje você vai começar a enxergar que aquela confusão que dá antes de vir para o culto é o diabo. Hoje você vai começar a enxergar que aquela pessoa que está se levantando contra você lá no serviço é o diabo. Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Deus vai te dar uma nova visão. Acorda. Não seja como Sansão, cego. Mas hoje você precisa abrir os olhos para enxergar. Enxerga o mundo espiritual à sua volta. Enxerga o que está acontecendo.
eu vou fazer uma ministração. Põe as suas duas mãos nos seus olhos assim.